Oi gente, sou o Matheus, espero que com vocês esteja tudo bem, tá? Então chegamos na segunda parte da nossa videoaula de movimento vertical. Na primeira a gente deu uma breve introduzida nas equações que a gente utiliza nesse tipo de movimento e eu espero que vocês deem uma olhada lá porque aquele vídeo ficou muito legal, tá? É muito importante também, pra gente poder dar uma continuidade e, sei lá, ficar legal, ficar interessante a nossa conversa aqui nessa videoaula sobre o movimento vertical em si. Agora a gente vai estudar ele, aprofundar a queda livre, lançamento vertical, tá? Então já vim preparado aqui com a camisa da NASA, espero que vocês tenham vindo preparado também. Então é isso, tá? Fiquem com o vídeo aí e divulguem os amigos de vocês, tá? Divulguem pra, sei lá, pra alguém que vocês acham que pode ter dificuldade em matemática, em física, sei lá, tá perdido, se sente ruim, se sente burro. Só quero dizer que, tipo, não necessariamente a culpa é sua por ser ruim em matemática ou se sentir mal por isso, por ser ruim. Não, tá? A culpa pode ser do sistema, tá? E aqui eu venho esclarecer essas ideias, estou aqui para passar essa informação para vocês também, tá? Então divulguem, tá? Compartilhem, deem like, ativem o sininho. Eu estou gostando muito do feedback dos vídeos passados. Tenho gostado mesmo, muito obrigado. E é isso, tá? Se vocês compartilharem, divulgarem, isso me deixa mais engajado, me deixa mais feliz, né? Fico com vontade de produzir cada vez mais vídeos. Então é isso, tá? Pode ser que depois dessa aula a gente acabe resolvendo umas questões aí do CIS, do PSC, aqui vestibulares aqui do Amazonas, né? Então tá, é isso. Obrigado, fiquem com a videoaula. Oi gente, então finalmente chegamos na segunda parte da videoaula de movimento vertical. E nessa aula a gente vai dar uma breve aprofundada em queda livre e em lançamento vertical, mas antes eu queria fazer um questionamento. Estava pensando em contar um pouquinho sobre a história da ciência, sobre a história de Galileu, né? Ele teve uma enorme contribuição quanto ao movimento vertical, mas aí vocês que sabem, né? Vocês sabem, vocês acharem interessante trazer um vídeo falando um pouquinho da história de Galileu, no movimento vertical e a biografia dele também, né? O que vocês acham disso? Depois vocês comentem aí, tá? Aí, naquela videoaula de segunda, eu passei um desafio, né, pra vocês, e era o seguinte, ó, peraí. A gente substituir o valor de t, tá? O valor de t nessa equação, tá? Usando essa equação aqui, e a gente encontrar a equação de Torricelli, tá? A gente ia encontrar v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Então tá aí, tá? O gabarito aí pra quem não conseguiu, pra quem conseguiu, parabéns. Era isso aí mesmo, tá? Esse era o desafio. Então pra quem acha que eu não tinha apresentado, né? A equação de Torricelli, isso aí foi um desafio pra vocês, tá? Ela é bem útil essa equação aqui, para a resolução desses problemas. Olha só, Galileu demonstrou, através de experimentos, que corpos em queda livre caem juntos ao solo, independente de suas massas. Então, o que isso quer dizer? Olha só, Galileu ele fez diversos experimentos, tá, para a gente poder chegar nessa conclusão. E na maioria dos casos, qual era a situação? Imagina então que vocês têm dois corpos, tá? Sei lá, imaginem que vocês têm uma bolinha de chumbo, tá? Uma bolinha de chumbo e uma folha de papel. E vocês também podem desprezar qualquer força de resistência do ar, tá bom? Então, nesses corpos, só o próprio peso deles atuando. Então, vocês abandonam essa folha de papel e essa bolinha de chumbo da mesma altura e elas devem chegar ao mesmo solo, devem chegar no chão ao mesmo tempo, tá? Isso permite concluir pra gente que a aceleração adquirida por eles é a mesma, tá? E que a aceleração, que a queda desses corpos independe da massa deles. Porque olha só, se eu pegar uma folha de papel que é bem mais leve que uma bolinha de chumbo e eles caem no solo ao mesmo tempo, então peraí, a massa não depende da queda, né? Porque se dependesse, a bolinha de chumbo tem uma massa muito maior, a bolinha de chumbo tem uma massa muito maior do que a folha de papel. Então ela deveria cair primeiro que a folha de papel, tá? Mas como a gente desprezou qualquer força de resistência do ar, então elas caíram juntas, tá? Elas caíram juntas. Então, quando a gente... É isso, tá? Eu fiz até um esqueminha aqui pra gente entender melhor. Deixa eu levantar um pouquinho. Ali, ó, a gente tem... Calma aí. A gente tem a bolinha de chumbo, tá? E a gente tem uma folha de papel. Coloquei só papel ali, mas tudo bem. O que acontece quando a gente tem resistência do ar? Imagina que a gente tem uma corrente de vento que vai nessa direção aqui, ó. Beleza. A área de contato do papel é muito maior do que a área de contato da bolinha. Então essas ondinhas aqui, elas expressam as moléculas de vento que estão colidindo com esses objetos. Vocês percebem que a quantidade de moléculas
que colide com a folha de papel é muito maior que a quantidade de moléculas que colide com a bolinha de chumbo, né? Isso porque a área de contato do chumbo é menor do que a área de contato do papel, tá? E aí o papel ele vai ter aquela trajetória doidona lá se ele for lançado tipo uma região em que venta muito, vai ter uma trajetória malucona, porque a área de contato dele é muito grande e vai ter muita molécula de ar colidindo com o papel, né? Vai alterar bastante a trajetória dele. Agora, se a gente puder desprezar qualquer força de resistência do ar, o que acontece? Isso aqui some, ó, some, isso aqui, ó, também some, isso, some, tudo isso aqui some. E aí esses dois caras, quando abandonados da mesma altura, vão chegar no solo simultaneamente, juntos, tá? Muito interessante, né? E aí, eu coloquei até uma frasezinha aqui, ó. Minha letra é muito feia, né, velho? Mas eu vou traduzir para vocês. Considerando-se somente... Peraí, foi mal. Calma aí. Tá. Considerando-se somente o peso, esses corpos ele cairão em intervalos de tempos iguais, tá? Então, sei lá, se eu tá com a bolinha de chumbo ali dessa altura H, ela leva 2 segundos para cair no solo, então, se eu também puder desprezar a resistência do ar e eu abandonar esse papel, ela vai cair em 2 segundos no solo também, tá? Aqueles experimentos do Galileu permitiram a gente concluir isso, tá? Que a massa, ou que a queda desses corpos, quando a gente puder desprezar qualquer força de resistência, independe da massa. Corpo leve, corpo pesado, tudo vai cair simultaneamente, tá? E outra coisa também para a gente concluir, gente, é que a aceleração adquirida pelos dois corpos também é a mesma, tá? Também é a mesma, porque eles caem simultaneamente, tá? Vocês concordam? E essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade, tá? Que é representada pela letra G. Nossa, que feio. Viu? Então, esse cara quando for abandonado vai estar sujeito a essa aceleração da gravidade, e esse cara quando for abandonado vai estar sujeito a essa aceleração da gravidade. Por isso eles caem juntos, tá? Eles vão ter a mesma aceleração durante a queda. Então, cara, acho que o movimento de queda livre é essa coisa simples aí mesmo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vou botar rapidinho aqui para a gente concluir os pensamentos. Então, quando a gente está falando de queda livre, a gente está falando de movimentos em que a gente pode desprezar qualquer força de resistência do ar, sacou? A gente abandona os objetos e despreza qualquer força de resistência e somente o peso deles está atuando neles, entendeu? Isso caracteriza a queda livre, tá? Então, é isso. Eu queria conversar um pouquinho também com vocês sobre referenciais, tá? Então, eu vou construir aqui uns gráficos. Tá, então eu construí esse esqueminha aqui para a gente entender uns conceitos básicos. Por exemplo, a trajetória da nossa partícula. A trajetória da nossa partícula vai ser uma reta, tá? Vou até apagar isso aqui e tá indicando aqui a trajetória da nossa partícula, tá? Ela sai dessa origem O aqui e para nessa altura Hzão, tá? Que representa o nosso solo. Então ela percorre tudo isso aqui, tá? A trajetória dela é vertical e é uma reta. Por quê? Porque, cara, não tem nenhuma força que empurre ela ou para a direita, tá? Ou para a esquerda. Não tem nenhuma força que tá fazendo esse trabalho aí. Então não vai se mover no eixo X. Ela só está se movendo na vertical, tá? No eixo Y. E é só isso mesmo que eu queria dizer, porque acho até que é bastante intuitivo essa noção, essa ideia. E eu também vou conversar um pouquinho com vocês sobre a mudança de sinal do vetor gravidade, tá? E da velocidade, mas isso acho que é mais interessante se a gente fizer no lançamento vertical, tá? A gente vai detalhar bem isso. Então, cara, é isso. Movimento vertical é isso. Porra, movimento não é isso. Queda livre é isso, tá? Queda livre é isso. Não é nem um pouco difícil, tá? Acho que vocês vão conseguir pegar bem esses conceitos. Bem simples até, tá? E a gente vai fazer exercício de fixação agora, tá? Acho que vai ser 2, tá? No máximo. Então, já volto aí. Vamos lá, então eu suspeito que vocês consigam entender minha letra, tá? Então eu vou ler para vocês o problema, ok? Então tá, uma bolinha foi lançada verticalmente para baixo com velocidade de 4 metros por segundo, atingindo o solo em 2 segundos, beleza? Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine as equações horárias da velocidade e da posição, tá? O módulo da velocidade da bolinha ao atingir o solo e a altura inicial do lançamento, beleza?
Beleza, né? Olha só, construir um diagrama aqui, mas a princípio a gente nem precisa dele, né? A gente vai primeiro determinar as equações horárias da velocidade e da posição, né? Bom, para o movimento uniformemente variado, a gente sabe que as equações horárias da velocidade e da posição são as seguintes. VO mais AT, né? Mais AT. Só que a aceleração é da gravidade, né? Então vai ficar VO mais GT. E lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade em função do tempo, beleza? Agora, a equação horária do espaço, S é igual a SO mais VOT mais a aceleração da gravidade, né? GT quadrado sobre 2. Beleza, é isso aí. Só que... é isso aí mesmo, tá? V igual a V mais GT e S igual a SO mais VOT mais GT quadrado sobre 2, tá? Essas são as equações horárias do espaço e da velocidade. Beleza, tá aí, tá? Tá aí. Tá, agora ele quer o módulo da velocidade da bolinha ao atingir o solo. Módulo da velocidade da bolinha ao atingir o solo. Tranquilo, tranquilo. Pra gente resolver essa é só jogar na equação, né? Só jogar na equação, né? Essa equação aqui, ó, V igual a VO mais GT, tá? Porque olha só, a gente tem o tempo de queda, tá? A gente tem o tempo de queda, a gente tem a velocidade com qual ela foi arremessada, só para lembrar que ela foi arremessada aqui da origem, tá? Então eu vou desenhar aqui uma partícula, foi arremessada da origem. Ela foi arremessada com uma velocidade de quantos? 4 metros por segundo. Beleza, então a velocidade inicial, quer dizer, no ponto de lançamento, né? A velocidade inicial é 4 metros por segundo. A aceleração da gravidade vale 10, né? E o tempo T eu tenho. Pronto, joga na equação, né? Substitui. Velocidade então vai ficar 4 mais 10 vezes 2, né? Já que o próprio enunciado fala, tá? Então, 10 vezes 2, 20. Beleza, 20 mais 4, 24. Beleza. E, pronto. Descobri um módulo da velocidade ao atingir o solo. Agora, a altura inicial de lançamento. Beleza. Mas olha só, isso é mais uma questão de referenciais, tá bom? Porque olha só, eu adotei minha origem exatamente no ponto de lançamento. Então esse cara aqui é a nossa altura final para esse referencial. Mas olha só, seria minha altura inicial, esse mesmo cara aqui seria minha altura inicial se eu construísse esse diagrama aqui. Pera aí. Se eu construísse esse diagrama aqui, tá? Beleza. Agora acontece que aqui o Hzão é minha altura inicial, tá? A gente parte dessa altura inicial e para no solo, né? E para no solo, exatamente aqui. Só que, cara, como eu disse, eu quero facilitar as equações, tá? E para não evitar ficar mudando de sinal toda hora, eu já orientei direto minha trajetória para baixo, tá? Eu não tenho problema com o sinal, tá? Todos os sinais eles vão ser positivos, tá? Isso porque a velocidade já está apontando para baixo também, e já que o nosso movimento é acelerado, a aceleração também é positiva. Eu não tenho por que se preocupar com o sinal negativo, né? Só jogar na equação e já era. Entendeu a ideia? Mas é a mesma coisa, tá? Essa altura seria, nesse caso, é final, né? Seria nossa altura inicial. Bom, então para encontrar a altura final, né, que também é como se fosse nossa altura inicial, para esse diagrama adotado, o que a gente faz? Bom, a altura inicial é 0, né? Ela sai da origem. Espaço final Hzão igual a 0 mais VOT, que é a velocidade inicial. A gente já descobriu isso, né? Quer dizer, descobriu não. O enunciado já deu. 4. O tempo de... até ela cair, né? O tempo dela sair daqui e chegar aqui, né? Ela levou 2 segundos para cair, então 2 mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 4. Então, Hzão é igual a 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 4, 20, que é igual a 28 metros.
Beleza? Então descobrimos aí nossa altura inicial, ele pediu, nossa velocidade final, né? Nossa velocidade exatamente nesse ponto, tá? Ela vai ter uma velocidade exatamente nesse ponto, que é quando ela atinge o solo, tá? E é isso, tá? Pronto. Agora vamos para a aula de lançamento vertical. Então beleza, vamos introduzir aqui o assunto de lançamento vertical, beleza? Só para lembrar que no lançamento vertical a gente continua trabalhando em casos em que a gente pode desprezar qualquer força de resistência do ar, tá bom? A gente só vai ter o próprio peso das partículas, o próprio peso dos corpos atuando neles mesmos, tá? A única força que atua nos corpos aí é o próprio peso deles, beleza? Então esse é o tipo de caso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Cuja resistência não pode ser desprezada e a única força que atua nos caras é o próprio peso, beleza? Então assim, acho que é interessante se eu começar explicando o referencial adotado, tá? Então eu adotei um referencial aqui, assim como na queda livre, na videoaula de queda livre, eu adotei um referencial, tá? Em que a nossa partícula, tá? Eu vou chamar isso aqui de partícula P, tá? Tanto faz. Vocês podem imaginar isso como sendo qualquer coisa, tá? Funciona para qualquer objeto, para qualquer coisa. Eu dando por uma partícula aí, por uma bolinha, porque eu acho que é mais didático, tá bom? Assim como no movimento de queda livre, eu adotei o nosso referencial, tá? Eu adotei nossa origem, a origem dos espaços, como sendo exatamente no ponto de lançamento, tá? E é o que eu estou fazendo agora de novo, tá? Só que agora eu orientei minha trajetória para cima, né? Antes eu tinha orientado minha trajetória para baixo, beleza? Então acho que está explicado, né? A origem está exatamente no ponto de lançamento da nossa partícula. Então olha só, a gente vai analisar o movimento, tá? A gente vai analisar toda a subida, a gente vai analisar a descida e aí a gente vai explicar o sinal, deduzir por que o sinal da aceleração da gravidade é negativo ou da velocidade, e a gente vai construir as equações matemáticas, tá, para a gente trabalhar nesse tipo de movimento, tá, colocando os sinais adequadamente, tá, porque a gente tem que saber isso, beleza? Então olha só, como a gente pode começar isso, né? Bom, vamos analisar o movimento, Então só, eu vou lançar verticalmente esse camarada aqui, tá? Vou lançar verticalmente nossa partícula, então ela vai ter uma velocidade inicial, tá? Porque ela está sendo lançada verticalmente para cima, ela vai ter uma velocidade, tá? Vertical, vai ter esse sentido aqui. Esse é o vetorzinho aqui, velocidade, tá? A setinha que está apontando para cima, que sai da partícula, é o vetorzinho velocidade dela, denotado por VO. VO que indica a velocidade inicial. Até aí tudo bem, beleza. Só esqueci de colocar uma coisa aqui. Gravidade. Então olha só, a gente vai lançar verticalmente esse cara e em todo movimento de subida e descida dele, ele vai estar sujeito a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vai estar sempre se opondo ao sentido de movimento dele, tá? Para ficar claro isso, eu vou desenhar bem aqui. Nossa partícula, nossa velocidade está sempre atuando nesse sentido, né? Já que ele está subindo, a velocidade vai ter sempre, sei lá, chama de V só, tá? Vai ter esse sentido aqui, e a aceleração da gravidade vai ter esse sentido aqui. Vocês estão vendo, né, que a aceleração da gravidade vai ter esse vetorzinho. Então a gente está vendo que a aceleração da gravidade vai estar constantemente desacelerando o nosso camarada. Vocês concordam? Né? Ele está subindo, mas a aceleração está em sentido oposto à da velocidade. Ou seja, está fazendo com que ele perca a velocidade com o passar do tempo. Portanto, se a gente pega, por exemplo, uma altura qualquer aqui que a partícula se encontra, acima da origem, tá? Acima do ponto de lançamento, a partícula vai ter uma velocidade v menor que a velocidade inicial, né? Porque ela já sofreu uma desaceleração por conta da aceleração da gravidade, que atua em sentido oposto ao movimento. Tá bom? Tá fazendo sentido essa ideia? Espero que sim. E olha só, pensando nisso ainda, tá? Bem, se nossa partícula ela está sendo desacelerada no movimento de subida, isso indica então a existência de uma altura máxima. Não, peraí, como assim, né? Como assim indica a existência de uma altura máxima? Sim, porque olha só, se nossa partícula ela não estivesse sendo desacelerada, se a gente pudesse desprezar essa aceleração da gravidade, ela continuaria subindo infinitamente. Vocês concordam, né? Já que não tem nenhuma aceleração se opondo ao movimento, então ela continua subindo. Tranquilo. Mas agora, por conta da existência, já que a gente está trabalhando num campo gravitacional, existe a aceleração da gravidade, tá? Que vai ter esse vetorzinho aqui, em sentido oposto do movimento, retardando a nossa partícula, fazendo com que ela perca a velocidade, né? A gente chama esse tipo de movimento retardado, tá?
mas não se preocupe com esse tipo de nome, é bem intuitivo até, né? O movimento retardado, né? Nosso camarada está perdendo velocidade com o passar do tempo, porque a aceleração se opõe ao movimento, faz com que ele perca velocidade. Tudo bem? Tá certo? Então, sim, isso indica a existência de uma altura máxima, porque ele está perdendo velocidade, está perdendo cada vez mais velocidade a cada segundo que passa, tá? E vai chegar um ponto, né, que a gente chama de altura máxima. É esse ponto aqui, ó, em que a velocidade do cara vale zero. Velocidade igual a zero. Tá? Só para lembrar que isso não significa que ela está parada, tá? Apenas significa que ela teve que atingir o módulo zero para poder inverter o sentido de movimento e começar a descer, tá bom? Eu já vou partir para outra parte aqui da lousa que eu explico melhor essa ideia aí da velocidade zero nesse ponto aqui, tá? Mas é isso, tá? Então, nossa partícula ser retardada por uma aceleração na subida indica a existência de uma altura máxima, porque ela não vai subir infinitamente, né? Foi o que eu disse. Se não houvesse aceleração na gravidade, ela continuaria subindo infinitamente e não existiria uma altura máxima. Mas como ela está sendo retardada pela aceleração da gravidade, então vai existir uma altura máxima, tá? Para a qual ela vai atingir. Daí ela não vai passar dela. A altura máxima não vai passar dela, né? Depois que ela atingir essa altura máxima, ela vai começar a cair de novo, beleza? Faz sentido para vocês? Espero que sim, né? E eu construí um diagramazinho aqui para vocês entenderem bem como a aceleração da gravidade atua nesses corpos, né? Então, olha só. Inicialmente... Peraí, deixa eu dar... Beleza, assim tá bom, eu acho. Inicialmente, a gente tem um vetor velocidade VO aqui, tá? Olha só, olha o tamanho do vetor aqui. Esse é o vetor velocidade, tá? Ele é grandão. Beleza, a gente lança ela verticalmente. Esse VO aqui indica que é a velocidade inicial. Beleza, lançamos ela verticalmente. A nossa partícula já começa a sofrer a ação da gravidade, tá? Que está atuando em sentido contrário ao movimento, já começa a perder velocidade. Então, olha só, já está vendo que esse vetor velocidade aqui é menor que o vetor velocidade inicial, né? Porque a nossa partícula já sofreu a ação da aceleração da gravidade, né? Fazendo com que ela perca velocidade. Então, olha só, o vetorzinho velocidade aqui, ó, já é bem menor que esse vetorzinho velocidade inicial, ó, bem menor. Olha o vetor. Beleza, bora pegar um ponto mais acima ainda. Olha o tamanho do vetorzinho velocidade, bem menor, né? A gente está vendo que a aceleração da gravidade atua constantemente na nossa partícula, que faz com que ela perca velocidade. E olha só, então cada vez mais ela vai perdendo velocidade até chegar na altura máxima, que o módulo da velocidade vale zero, tá? Então não tem vetor velocidade zero, nulo, tá? Não tem vetor velocidade, é nulo. E a partir desse ponto, só para lembrar que não significa que ela parou, tá? Significa que ela perdeu velocidade suficiente até atingir o módulo zero e agora vai começar a cair. Ela vai inverter de sentido, tá? Ela não está parada. Ela só precisou atingir o módulo zero para começar a cair de novo. A gente representa aqui nesse outro esquema. Ela atinge o módulo zero e aí agora a velocidade está atuando no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Vocês estão vendo, né? A gravidade atua nesse sentido, a velocidade também está nesse sentido. Então agora nossa partícula não vai perder velocidade com o passar do tempo, mas sim ganhar velocidade com o passar do tempo. Tá fazendo sentido para vocês, né? Agora a aceleração está atuando no mesmo sentido da partícula, está acelerando ela, acelerando, né? Nesse movimento aqui, a nossa partícula estava sendo desacelerada. Agora, nesse movimento de queda livre, né? Depois de ela ter atingido a altura máxima, ela começa a cair por conta da aceleração da gravidade, que agora está atuando constantemente nela, acelerando ela. Tá bom? Faz sentido, então? Beleza, então aqui nesse primeiro momento, olha só, o vetorzinho velocidade pequenininho, né? Nesse segundo momento aqui, o vetor velocidade veio maior, né? Nossa partícula já foi acelerada, já ganhou velocidade, né? E aqui, ó, nesse momento aqui, nossa partícula tem uma velocidade V3, que tem um vetorzão aqui, ó, vetorzão, porque a velocidade já é muito maior, já foi muito acelerada, nossa partícula já foi muito acelerada. Beleza? Então, olha só, espero que a explicação tenha ficado bem clara, tá? Sobre o movimento de subida e descida. Agora a gente vai analisar os sinais, tá? Da aceleração da gravidade e do vetor velocidade, beleza? E a gente vai, de novo, estudar esses sinais em cada movimento. Movimento de subida, no ponto mais alto da trajetória, e movimento de descida, tá? Mas só para dar uma última revisada aqui, de novo, nossa partícula, ela é retardada durante a subida. Ela é retardada durante a subida, tá?
Então vai perdendo velocidade enquanto ela sobe, porque a aceleração está no sentido oposto da velocidade. Isso indica que vai existir uma altura máxima, tá certo? Vai existir essa altura máxima que eu denotei por Hzão, tá? É onde ela atinge a altura máxima dela, e a partir desse ponto ela não sobe mais, vai começar a descer, beleza? Acho que isso ficou bem claro, tá? Tá, então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar aqui, olha só. Eu peguei uma reta aqui, tá? Essa aqui, olha só, é uma partícula que está se movendo por uma reta, tá? E o movimento é uniforme, está se movendo por uma reta orientada, tá? É uma reta, tá? E o movimento é uniforme, justamente porque eu quero cara, vocês consigam entender de verdade, vocês peguem essa ideia, conseguem raciocinar, tá? Com o que eu vou dar para vocês, tá? E a gente vai expandir essa ideia para um movimento uniformemente variado, tranquilo? Então, olha só. A gente tem uma partícula P, tá? A partícula P que está se movendo no mesmo sentido da trajetória, tá vendo? A velocidade V dela está no mesmo sentido da trajetória e a trajetória também está orientada da esquerda para a direita, tranquilo? Então, olha só, quando a nossa velocidade, olha só, o movimento uniforme está a velocidade constante. Quando a nossa partícula, qualquer corpo, qualquer que seja, está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, a gente diz que o movimento dele é progressivo. O movimento dele é progressivo, beleza? Olha só, movimento. Na verdade não, esquece esse negócio de nome, tá? Não precisa saber de nome não. Mas olha só, a gente diz que o movimento dele é progressivo, só isso. E o valor da velocidade, o módulo da velocidade, é maior do que zero. Maior do que zero. Agora, por exemplo, se a gente pega essa mesma partícula P, em outro instante, em que ela esteja se movendo em sentido contrário à reta, a gente diz que o módulo da velocidade, nesse caso aqui V, é menor do que zero, tá? Porque o movimento dela é retrógrado, tá? A gente chama de movimento retrógrado e ela está se movendo em sentido contrário, tá? A trajetória. Eu não tem uma trajetória da esquerda para a direita. Essa partícula está se movendo agora em sentido contrário, está se movendo da direita para a esquerda. A gente chama esse movimento de retrógrado e a gente denota o módulo da velocidade como sendo um valor menor do que zero, tá? É uma convenção aí que os físicos adotaram. Quando a partícula está se movendo no mesmo sentido da trajetória, o módulo da velocidade é maior do que zero, sentido contrário, o módulo da velocidade é menor do que zero. Beleza? Beleza. Agora a gente vai adotar essas ideias, tendo isso em mente, a gente vai trazer essas ideias, tá, para o movimento uniformemente variado, tá, para o lançamento vertical ali que a gente estava estudando. Tranquilo? Bora lá. Olha só, fiz vários diagramas aqui para ficar legal, bem didático. O primeiro diagrama é quando a nossa partícula está em movimento de subida, tá? Está em movimento de subida. Beleza, a gente sabe que no movimento de subida, o vetor velocidade, que eu representei para a setinha aqui, vai estar no mesmo sentido da trajetória, tá? Não orientei a trajetória aqui para cima, de baixo para cima, tá? O vetor velocidade também está de baixo para cima, está subindo. Só que... Opa, desculpa, ainda não. Tem um passo muito à frente. Tá. Então, olha só, já que ela está se movendo no mesmo sentido da trajetória, o módulo da velocidade é um valor maior do que zero, tá? Então, bora colocar. Vou até colocar de azul, tá? Mas vocês entendem, né? Porque é maior do que zero. A gente já viu ali que quando a velocidade se move no mesmo sentido da trajetória... A velocidade não, né? Quando a partícula se move no mesmo sentido da trajetória, a gente diz que a velocidade é maior do que zero, tá? Está se movendo no mesmo sentido da trajetória. Tá. Mas olha só, a gente também sabe, a gente já viu isso, que a aceleração, ela atua em sentido contrário da velocidade, né? A velocidade não vai ter esse sentido aqui, e a aceleração da gravidade vai ter esse sentido aqui, ó. Vai estar atuando em sentido oposto. E para a gente denotar matematicamente que a aceleração está em sentido oposto da velocidade, a gente precisa que o valor dela seja negativo. Sacou? Então aqui, ó, o módulo da aceleração da gravidade, G, aceleração da gravidade menor que zero, tá? Então, o valor que ela vai assumir aqui vai ser um valor menor do que zero. Vocês entendem por quê? Porque, olha só, ela está atuando em sentido oposto ao da aceleração. Se ela estivesse atuando no mesmo sentido da aceleração, a velocidade teria que ter um sinal igual ao da aceleração.
tá? Sei lá, seja negativo, seja positivo. Teria que ter o mesmo sinal para indicar que elas estão se movendo no mesmo sentido, que elas estão apontando no mesmo sentido. Agora, se elas estão apontando em sentidos diferentes, ó, isso aqui está apontando para cima, isso aqui está apontando para baixo. Então, a gente utiliza o sinal para demonstrar isso, tá? Que uma está apontando para cima e outra para baixo. E como ela está subindo, a gente sabe que o valor da velocidade já é maior do que zero e o vetor gravidade aponta para baixo, então, olha, só pode ser negativo, tá? O sinal só pode ser negativo. Beleza, espero que vocês tenham pego essa ideia aí, tá? Isso no movimento de subida. Tá, agora aqui no ponto mais alto da trajetória, tá? A partícula está bem aqui, no ponto mais alto da trajetória. A gente sabe que nesse caso a velocidade é igual a zero, né? Velocidade é igual a zero. A gente já viu o porquê disso também, né? Velocidade é igual a zero. Tá, mas e o módulo da aceleração da gravidade? Vou colocar de azul, tá? Mas e o módulo da aceleração da gravidade? Vai ser maior do que zero? Vai ser menor do que zero? Vai ser... Não, igual a zero não é, né? Igual a zero não é. A aceleração está atuando constantemente no nosso camarada. Nesse caso aqui, a gente diz que é menor do que zero, tá? A gente vai dizer então que é menor do que zero. Porque ela já estava retardando a partícula, né? Ela já estava retardando a partícula até ela atingir a velocidade zero, tá? A velocidade estava nesse sentido aqui, estava subindo, tá? E é por isso, tá? Que a gente coloca que a aceleração da gravidade é menor do que zero. Vai assumir um valor menor do que zero. E porque também a gente não orientou a trajetória de baixo para cima, né? A gente sabe que o vetor gravidade é um vetor que vai de cima para baixo, tá? Tá em sentido contrário ao da trajetória. Tá em sentido contrário da trajetória, por isso que o módulo dela vai ser menor do que zero. Tá. Agora, último caso, descida, né? A velocidade está apontando para baixo, né? Está no movimento de descida. Bom, nesse caso, vou colocar de ver aqui. Como a gente já viu, né? Aquela explicação ali, quando a velocidade ela está apontando no sentido contrário ao da trajetória, na hora de ter a trajetória para cima, sim, só que a velocidade está apontando em sentido contrário, está apontando para baixo. Então, peraí, o módulo dela vai ser um valor menor do que zero, né? Vai ser menor do que zero. Já viu isso? Tá, mas se o módulo dela é menor do que zero e agora a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, né? Vou até desenhar aqui. Desse sentido, velocidade. Desse sentido, aceleração da gravidade. Elas vão ter o mesmo sentido. Ué, então a aceleração também vai ter que ser menor do que zero, né? Faz sentido? É aquela explicação lá, aquela coisa que eu falei para vocês. A gente vai ter que denotar, olha só, agora que a velocidade está no mesmo sentido da aceleração, a gente vai ter que denotar a aceleração com o mesmo sinal da velocidade para isso ficar matematicamente explicado que elas estão, que o vetor delas está no mesmo sentido, né? Nesse caso, o vetorzinho está de cima para baixo, o vetor velocidade de cima para baixo, o vetor da aceleração da gravidade de cima para baixo. Para a gente deixar isso claro matematicamente, a gente precisa que elas tenham o mesmo sinal. E agora, como a velocidade é menor do que zero, né? O módulo da velocidade é menor do que zero, então a aceleração da gravidade também vai ter que ser menor do que zero, né? Porque ela não tem sinais iguais, que é o sinal negativo. Velocidade com sinal negativo, aceleração com sinal negativo, né? E aí a gente vai estar representando matematicamente que elas vão estar, que o vetor delas, né, vai estar no mesmo sentido, né, que é de baixo, que seria de cima para baixo. Beleza? Então, olha, está explicado, tá? Está explicado. Agora, acho que a gente está apto a construir umas equações, né? Construir umas equações. Deixa eu apagar isso aqui. Espero que vocês tenham pego bem essa ideia aí, tá? Vamos construir umas equações, tá? Para encontrar, por exemplo, o tempo de subida, o tempo que ela leva para sair do ponto de lançamento até chegar na altura máxima. Tá? Então, deixa eu construir a equação aqui, velocidade em função do tempo, né? Igual a VO da aceleração vezes o tempo. Tá. Mas a gente sabe que para a gente encontrar o tempo de subida, a gente vai precisar jogar V igual a zero. Ué, mas por quê? Porque no ponto mais alto da trajetória, V vale zero. V não vale zero? A gente já viu isso, né? Então, para a gente encontrar o tempo de subida, a gente vai ter que jogar V igual a zero.
tranquilo, tá? Velocidade inicial, essa aqui mesmo, né? Aceleração é aceleração da gravidade, tá? Mesmo tempo. Só que vai ficar mais aqui? Não, vai ficar menos, né? Porque olha só, a gente já viu ali no primeiro caso, tá? A velocidade está atuando no mesmo sentido da trajetória e a aceleração ela está em sentido contrário ao da velocidade, né? É verdade? É verdade? Então, já que ela está em sentido contrário da velocidade, para a gente denotar matematicamente que o vetor dela está em sentido contrário, a gente precisa que o módulo da aceleração da gravidade seja negativo, seja menor do que zero. Então, ao invés de mais aqui, né? Na verdade, olha só, na equação geral é mais mesmo, tá? Mas como a aceleração da gravidade, nesse caso, vai ser negativa, então é menos g vezes o tempo. É mais com menos, né? Então, zero é igual a VO menos g vezes o t. Somando, subtraindo VO nos dois lados da equação, a gente vai ter que menos VO é igual a menos GT. E aí, multiplicando por menos 1, os dois lados da equação, simplifica então aqui, VO é igual a GT. E assim a gente... para descobrir o tempo de queda, VO é igual a GT, divide por G nos dois lados da equação, VO sobre G é igual ao tempo de subida. É subida, né? Tempo de subida é isso. Tempo de queda não, tempo de subida. Pronto. Então, a velocidade inicial dividido por G é igual ao tempo de subida. Mas eu quero que vocês decorem isso aqui? É claro que não, né? É claro que não, porra. Dá para deduzir tranquilamente essa equação aqui, né? Com todos esses conceitos que a gente viu, né? Do sinal da aceleração da gravidade, da velocidade ter que valer zero no ponto mais alto da trajetória, a gente consegue deduzir essa equação aqui, tá? Que o tempo de subida é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade, tá? Desafio até vocês tentarem deduzir depois que acabar esse vídeo, tá? Essas equações. Ou, por exemplo, se a gente quiser encontrar a altura máxima, tá? Agora vamos encontrar a altura máxima. Bom, para encontrar a altura máxima, a gente vai jogar na equação de Torricelli, tá? Que é a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S, tá? Beleza? Mas olha só, a gente sabe que no ponto mais alto da trajetória, quanto é que vale o valor da velocidade? Velocidade final? Zero, né? Zero. Pronto. A aceleração G, né? Só que na subida, a aceleração vai ter um módulo menor do que zero, então vai ficar menos G. 2 vezes menos G. E aí zero igual a VO menos 2G vezes delta S. Tá. De novo, subtraindo VO ao quadrado nos dois lados da equação, menos VO ao quadrado igual a menos 2G vezes delta S. Em que delta S é H, tá? Delta S no nosso deslocamento, nossa altura máxima. Vou colocar Hzão, né? Porque se a nossa partícula sai de uma origem, né? Então o espaço inicial que ela assume é zero. A gente vai deixar só Hzão, tá? Multiplicando por menos 1 os dois lados da equação, VO é igual a 2G vezes H. Beleza, V ao quadrado, né? Perdão. Pô, ficou tudo torto. V ao quadrado igual a 2G Hzão. Beleza. Aí, beleza. Dividindo por 2G os dois lados da equação, VO ao quadrado sobre 2G sobre 2 vezes G igual a Hzão. Ficou feio esse Hzão. Pronto. É isso aí, tá? Essa é a equação. Mas, de novo, vocês vão decorar essa equação? Não. A gente não acabou de deduzir ela? Tranquilo deduzir essas equações, tá? Então é isso, tá? Cara, é isso. Lançamento vertical é isso, beleza? A gente já estudou os sinais, damos de subida, de descida, vimos os sinais, né? Vimos tudo. Então, a gente pode fazer um exercício de fixação, tá? Um exercício tranquilo, bem light mesmo, só pra gente fixar as ideias, beleza? Então, já volto aí. Beleza, vamos lá.
Acho que minha letra é muito feia, vocês não conseguem ler, mas de qualquer forma, se vocês conseguirem ou não, vou ler aqui, tá? Em vácuo, lança-se verticalmente um objeto com velocidade inicial VO igual a 30 metros por segundo. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo T de subida, a altura máxima, Hzão. Beleza, tranquilo, né? O que ele deu pra gente aqui? Ele deu a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele deu a velocidade inicial VO, que vale 30 metros por segundo, ou seja, a velocidade de lançamento, né, vale 30 metros por segundo. Então assim, eu construí um diagramazinho aqui, pra gente trabalhar legal, tá, com essa questãozinha. Pera aí. Então olha só, velocidade inicial, quanto é que vale? Vale 30, né? 30 metros por segundo. Vou colocar só 30. Beleza, 30. Ele também deu o módulo da gravidade pra gente, né? Tem o módulo da gravidade aqui. Ele pede a altura máxima e o tempo de subida. Bom, olha só. Como a gente faz para encontrar o tempo de subida? A gente já viu isso, né? Tempo de subida. A gente pode jogar na equação velocidade em função do tempo igual a VO mais AT. Né? Só que nessa equação a gente joga a velocidade final como sendo zero. Tá? Aí a gente vai estar computando o tempo de subida, ou seja, o tempo que levou para ela sair daqui e chegar até aqui, na altura máxima, né? Porque a gente sabe que no ponto mais alto da trajetória a velocidade vale zero, tá bom? Então, velocidade zero. A gente já discutiu o sinal, né? Esse sinal de aceleração da gravidade aqui vai ser menos, né? Esse negativo, então vai ficar menos GT. Beleza. E aí, acaba que VO sobre G é igual a T. Simplifica então. Bom, quanto é que vale a velocidade inicial? Vale 30. Quanto é que vale a aceleração da gravidade? Vale 10. Peraí. Então, simplifica. Então, o tempo é igual a 3 segundos. O tempo de subida, né? É igual a 3 segundos. Beleza? Tranquilo, né? Agora a gente vai encontrar a altura máxima, mas a gente tem duas formas de encontrar ela, tá? A primeira forma é usando Torricelli, tá? Usando Torricelli a gente não precisa descobrir esse tempo aqui, né? Mas tem outra forma que é utilizando a equação horária do espaço, que a gente só consegue resolver, a gente só consegue encontrar esse espaço percorrido se a gente tiver o tempo, né? Vou colocar aqui a equação S, o SO, mais velocidade inicial, o tempo mais AT quadrado dividido por 2. S é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Beleza, nosso espaço aqui está em função do tempo T, tá? Então tá, o espaço inicial que nossa partícula assume é zero, ela sai da origem, né? Velocidade inicial, a gente já viu, 30. Beleza, agora vocês concordam comigo que se eu jogo T igual a 3 nessa equação, eu vou ter meu espaço, eu vou ter minha altura máxima, né? Vou até colocar Hzão aqui. Eu jogo T igual a 3 nessa equação, eu vou ter minha altura máxima, porque a gente sabe que ela levou 3 segundos para sair daqui e chegar até aqui. Ué, então se eu jogar 3 nessa equação aqui, eu vou estar encontrando a altura máxima também, né? Beleza. Então, Hzão, dá pra ver? Dá, né? É igual a 30 vezes 3. Aí nesse caso vai ficar menos, né? Menos 10 vezes 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Bom, isso aqui vai dar quanto, né? 30 vezes 3, 90, né? 90. Isso aqui vai ficar 5 vezes 9, que dá 45, tá? Então, 90 menos 45, 45. 45 metros. Beleza. E outra forma de encontrar essa altura máxima é usando a equação de Torricelli, jogando a velocidade final sendo igual a zero, né? E quando a gente joga a velocidade final igual a zero, a gente sabe que a gente vai ter que encontrar a altura máxima, tá? Porque a velocidade no ponto mais alto da trajetória vale zero. Então a gente vai encontrar Hzão, né? A gente vai computar Hzão se a gente jogar velocidade igual a zero naquela equação, tá? E a mesma ideia aqui, se a gente joga T igual a 3, né? Como foi que a gente fez,
se a gente joga tempo t, esse tempo t aqui igual a 3, a gente vai encontrar a altura máxima que ela atinge, né? Já que ela levou 3 segundos para sair dessa origem e chegar até aqui. Entendeu? Então, olha só, é meio que não adianta você jogar qualquer informação na equação, não. Tipo, sei lá, pegar a velocidade inicial e ao invés de jogar 30, jogar 0. Não, tem que fazer bonitinho, né? Qual é a velocidade inicial? 30, né? 30 metros por segundo. Então, vai lá e joga 30 na equação. Qual é o tempo de subida? 3. Pô, se vocês escolhessem qualquer intervalo de tempo aqui que não fosse 3, vocês não iriam encontrar a altura máxima. Por quê? Porque ela leva 3 segundos para atingir a altura máxima. Ela não leva 2, ela não leva 1, ela não leva 4, ela leva 3 segundos. Entendeu? Vocês não podem jogar qualquer coisa na equação, não. Tem que jogar bonitinho. Jogar bonitinho. Colocar o sinal direitinho também para encontrar o resultado certo, tá? Não adianta só ler o enunciado e jogar na fórmula, não. Tem que saber interpretar, né? Tem que saber interpretar as coisas. Beleza? Então, faz mais essa aulinha para fixar as ideias, tá? Então, o tempo de subida aqui vale 3 segundos e a altura máxima é 45 metros. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, olha só, esse é o vídeo, tá, gente? A gente viu... até aprofundou bastante, né? Em queda livre, lançamento vertical. Eu espero que tenha ficado bem didático, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né? E, cara, é isso, tá? E a ideia é tipo, vocês saírem daqui e praticarem isso, tá? Estudarem, praticarem movimento vertical, porque eu tô ensinando aqui a vocês, tá? Mas vocês só aprendem se vocês quiserem, né? Eu não tenho como fazer vocês aprenderem isso, isso depende de vocês, tá? Se vocês quiserem aprender essas coisas que eu ensino para vocês, bom, vocês prestem atenção, saiam do vídeo e vão estudar por conta própria agora. Eu já dei a base aqui, né? Agora vocês podem engatinhar sozinhos, vocês podem raciocinar sozinhos, tá? Eu dei toda a base aqui agora com vocês. Agora vocês vão lá, sentem ali na cadeira, estuda sozinho. É isso aí, mano. É isso aí, tá? Então, valeu aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!